Bom, vamos dar sequência aí na nossa série de mensagens, né, que estamos aqui refletindo nos cultos durante esse mês, sobre o restante dos patriarcas, né, de Isaac até José. E ainda estamos na história de Jacó. Hoje ainda refletiremos mais um pouco sobre a vida de Jacó, sobre aquilo que a história desse patriarca tem a nos ensinar. A gente já falou um pouco sobre o nascimento de Jacó ali, o grande problema que ele teve com o irmão, com o pai, com a mãe também, né? Que toda aquela conspiração que foi feita para enganar Isaac, para enganar Esaú, onde Jacó rouba, usurpa aquilo que não é seu, a primogenitura, e ele foge. Ele foge e porque ele tem medo de ser morto pelo seu irmão, que o jura de morte. E a partir dali, na quarta-feira, o Léo também falou sobre o encontro que ele tem com Deus, onde, na verdade, Deus se manifesta ali a Jacó, ele fugido no meio do deserto, Deus aparece ali e promete novamente a Jacó tudo aquilo que ele havia prometido a Abraão, ao seu avô. E ele promete que de Jacó seria feita uma grande descendência. E a história de Jacó é uma daquelas histórias que fazem reforçar na minha mente o como nós não merecemos a salvação. A história de Jacó, eu leio, releio, e toda vez que eu leio, eu falo, como é possível Deus usar uma pessoa assim? Jacó não valia nada. Jacó, ele fazia tudo de errado. Ele não fez nada para merecer toda a história que Deus transformou e fez a partir da vida dele. Como o Léo falou aqui na última quarta-feira, Deus aparece para ele e Deus revela todas as promessas novamente e reforça, mesmo depois de ele ter feito aquele absurdo que ele fez com o pai e com o irmão. E não sei se os seus irmãos lembram, mas Jacó, depois de ter aquela promessa para ele revelada, qual que é a resposta de Jacó? Em outras palavras, Jacó fala assim, tá bom, Deus, se você fizer tudo isso para mim, você será o meu Deus. Essa é a resposta de Jacó para Deus. Deus se revela para ele, Deus promete uma série de coisas para ele. Ele não tinha feito nada para merecer aquilo, ele só tinha feito coisa errada até ali, durante toda a vida dele. E mesmo depois dessa manifestação de Deus, ele fala, tá bom, Deus, se você fizer isso, eu te considero meu Deus. Mas se não fizer, não vai ser. É isso o que Jacó responde. Esse era o perfil de Jacó, até esse momento. E aí o próximo passo que vem na história de Jacó, que é o que a gente vai refletir hoje aqui, é o encontro dele com Raquel, com Labão, com Lia, com as suas concubinas e toda a bagunça do seu casamento. De novo caiu para mim aqui falar sobre casamento, mas temos falado bastante sobre isso, o pessoal dos jovens estão me chamando de Cláudio Duarte da PIB já, mas calma. Hoje eu não vou falar apenas sobre casamento. Hoje eu vou olhar algumas características individuais desses personagens para a gente poder aplicar nas nossas vidas. É claro que vai dar para aplicar também dentro dos nossos casamentos, mas para você que não é casado, também vai ter muita aplicação e muita forma de trabalhar isso nas nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Senhor, te agradeço por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Te peço agora que o Senhor esteja falando com cada pessoa aqui, que teu Espírito esteja livre, Senhor, que o Senhor possa nos incomodar, que a gente possa nos quebrantar e, principalmente, aplicar tudo que iremos ouvir nesta manhã, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, então o objetivo dessa manhã, irmãos, é que a gente olhe cada um desses personagens e identifique uma coisa que todos eles possuem. Em algum grau maior, uns em algum grau maior, outros em algum grau menor, mas todos esses personagens possuíam uma característica que é muito prejudicial para todos os nossos relacionamentos, que é o egocentrismo, que é o egoísmo. A gente vai ver que tanto Labão, quanto Jacó, quanto Raquel, quanto Lia, tinham uma vida voltada para eles mesmos. E o quanto isso prejudica e atrapalha os nossos relacionamentos. São 2 capítulos inteiros, irmãos, que tem essa passagem. Depois não pode reclamar que a pregação fica longa, hein, pastor Wagner? Mas, capítulo 29 e capítulo 30. Então, eu não vou ler com os irmãos de forma corrida, mas vale muito a pena ler.
Eu vou fazer um resumo do que acontece aqui primeiro e depois a gente vai ler alguns versículos pontuais que se referem a cada uma dessas pessoas. Mas, Ricardo, se você puder deixar aí de prontidão o 29 e o 30, que aí quando a gente for ler algum versículo eu falo e você projeta, por favor, aí na tela para os irmãos acompanharem. Bom, Jacó foge, ele tem esse encontro com Deus e ele vai para a terra de Labão. Quem era Labão? Labão era seu tio. Labão era irmão de Rebeca, sua mãe. E ele chega na terra de Labão e logo ele encontra Rebeca. Eu vou contar bem corrido, tá, irmãos? Depois a gente entra em detalhes. Logo ele encontra Rebeca no poço da cidade. Ela era pastora dos rebanhos de Labão, de seu pai. Ele encontra Raquel, desculpa, os nomes são muitos. Ele encontra Raquel ali no poço da cidade e ele se apaixona perdidamente por Raquel. Ele se apaixona, ele vê aquela mulher que a Bíblia mesmo fala, uma mulher linda, uma mulher atraente, uma mulher trabalhadora, e ele se apaixona perdidamente por ela. E ele vai ao encontro dela e ele pergunta ali para os outros pastores que estavam na região como estava Labão, se ele estava bem, se ele estava na região ali. Falam que ele está, ele se apaixona por Raquel, ele a beija, ele chora diante dela por toda a pressão que ele estava sofrendo ali. E ele vai para a casa de Labão conversar com Labão. E ele passa um mês na casa de Labão. E naquela época, como ele já sabia, como ele já tinha vivido, o avô dele, Abraão, havia mandado o servo dele lá para trazer uma esposa para o seu pai, Isaac. E ele trouxe Rebeca. Só que para ele trazer Rebeca, ele teve que fazer o quê? Pagar um dote. Jacó estava fugido. Jacó não tinha dinheiro para pagar nada. Então, o que ele fala com Labão? Ele fala, ó, Labão, eu não tenho dinheiro. Eu posso trabalhar para você. E aí, em troca do casamento com Raquel, sua esposa, sua mulher amada que pretendia se tornar sua esposa, ele permite trabalhar 7 anos para Labão. Passam-se 7 anos, ele trabalha, a Bíblia fala que para Jacó ele estava tão apaixonado que os 7 anos passaram-se e ele nem viu passar 7 anos. E quando chega ali, ele vai cobrar Labão e fala, Labão, por favor, passaram-se os 7 anos, cumpra a sua promessa. Labão fala, tá bom, pode deixar, eu vou dar uma festa aqui e a gente vai fazer a festa de casamento para você. E aí, naquela época, as festas de casamento, elas duravam dias, irmãos. Elas duravam dias. Então, provavelmente, uma festa cheia de muita bebida, como era também cultural naquela época. Jacó, provavelmente, tomou umas a mais, passou do ponto, e depois de alguns dias de festa, na noite de núpcias, o Labão, que era muito esperto, coloca um véu na mulher e entrega para Jacó. Jacó tem ali a sua noite de núpcias com a mulher, não percebe que aquela mulher não era Raquel, e sim Lia, a irmã mais velha de Raquel. Jacó é enganado por Labão e recebe Lia, a irmã mais velha, que não era a que ele queria, que não era a que ele era apaixonado, era aquela que tinha os olhos tenros, segundo a Bíblia. Isso pode, em outras palavras, é aquela que não era tão bonita quanto Raquel. E ele recebe Lia ali como sua esposa, e ele fica indignado com Labão. Ele fala, Labão, o que você fez comigo? E aí Labão fala, aqui na nossa terra não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Então, por isso, você tem que casar com a filha mais velha. Mas eu tenho um jeito também para você tentar corrigir. Sabe o que você pode fazer? Me prometa que você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E assim você se casa também com Raquel. E aí Jacó amava tanto Raquel que ele aceita mais essa condição. E no passo ali de uma semana, Jacó se casa com 2 mulheres, não apenas uma. Jacó se casa com Lia e Jacó se casa com Raquel. E tem ali prometido mais 7 anos de trabalho pela frente para Labão. E ali começa o casamento de Jacó com suas 2 esposas, e o casamento logo vira uma bagunça. Uma bagunça. Raquel é estéril. Raquel não pode dar filhos a Jacó. Pelo outro lado, Lia, que não era amada, era fértil. E começa a dar filhos a Jacó. E dá 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Raquel fica indignada. Raquel começa a ficar doida, porque fala, pelo amor de Deus, eu não posso dar filhos. A Lia está se sobressaindo a mim. Então, sabe o que você vai fazer? Eu vou te entregar a minha serva Bila, para você ter filhos com ela. E Jacó vai e tem filhos com a serva de Raquel, Bila. Depois a Lia para de engravidar um tempo. E ela vira e fala, não, peraí, parei de engravidar, então eu vou fazer o quê? Eu vou dar minha serva também para Jacó, para que ele engravide a minha serva. E ele entrega a sua serva, Zilpa,
para que Jacó tenha filhos com ela. E Jacó começa a ter filhos com Zilpa, e tem mais 2 filhos com Zilpa. E nisso, depois, fica nessa competição absurda entre ter filhos para Jacó e gerarem filhos para Jacó. Lia novamente engravida de novo, e por fim, Raquel vem a ter filhos e gera filhos para Jacó. No total, Jacó tem 12 filhos homens. Mulheres tem uma que é mencionada aqui no texto, mas pode ser que tenha tido outras. Enfim, uma grande bagunça é o casamento e a família de Jacó. E é isso que a gente vai olhar a partir de agora. Vamos começar com Labão. Quem era Labão? Labão era irmão de Rebeca. Labão era o tio de Jacó. Labão, provavelmente um homem muito influente na região ali onde ele estava, um homem conhecido, um homem de posses, um homem rico, um homem que havia recebido o grande dote que Abraão tinha pago para que seu filho casasse com Rebeca, que era sua irmã. Ou seja, era um homem influente na região. Só que a Bíblia não traz para a gente que Labão tinha filhos homens. Isso era um grande problema na época. Sem filhos homens, Labão não tinha certeza da sua descendência permanecer. Tanto que Raquel era a pastora dos rebanhos de Labão. Isso não era comum na época, uma mulher ser a pastora dos rebanhos. Mas era um homem muito influente. E Jacó chega ali e procura Labão. E o primeiro versículo que a gente vai ler é o 29, 13 e 14. Capítulo 29, 13 e 14. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Eles se encontram ali, eles conversam, e Jacó conta tudo o que havia acontecido na sua vida para Labão. Labão fica sabendo de tudo, inclusive da promessa de Deus que havia acabado de ser reforçada para Jacó, de que através dele, Deus faria uma grande descendência. Opa, a luzinha piscou na cabeça de Labão. Olha a oportunidade aqui. Eu não tenho filho, Deus acabou de prometer para o meu parente aqui uma grande descendência, então, esse aqui vai ser sangue do meu sangue. Aqui a gente começa a ver algumas características egocêntricas de Labão. Labão era um homem que queria tirar vantagem em tudo. Labão era aquela pessoa que ele não dava ponto sem nó. Labão era aquele que já pensava lá na frente naquilo que lhe traria algum benefício. Se lhe trouxesse benefício, ele fazia. Se não trouxesse benefício, ele não fazia. Labão, ele percebe a oportunidade da sua descendência ali permanecer, ele aceita Jacó. Mais para frente, ele percebe que ele ia ficar com um problema nas mãos. A filha mais velha ia ficar para trás. A filha mais velha, que não era tão bonita, ia ficar para trás. E aqui eu tenho um homem perdidamente apaixonado, que não pode voltar para a casa dele, que não tem dinheiro para fazer uma outra coisa, então ele está na minha mão. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou levar vantagem também no casamento. E vou passar e resolver o meu problema da minha filha mais velha. Labão vai e engana Jacó e dá a sua filha mais velha para Jacó. No versículo 23 ao versículo 27 do capítulo 29, a gente vai ver isso. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcia e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Aqui Labão já resolveu mais um problema que ele tinha. E Jacó aceita. Jacó não tinha opção, ele não tinha muito para onde ir, ele não tinha muito o que fazer, ele estava sem a mulher que ele desejava, ele estava sem dinheiro, ele ainda não tinha construído posses para sair dali, ele ainda tinha medo de Esaú. Então ele aceita. E Labão permanece ali com Jacó mais 7 anos.
Mais para frente, eu não vou ler porque é grande o texto, Jacó vai falar que Labão troca o salário dele por 10 vezes. 10 vezes Labão troca o salário de Jacó. Ou seja, Labão ia tirando proveito o quanto podia da relação dele com Jacó. Labão sabia que Jacó não tinha muito para onde correr e se aproveitava daquilo. Labão tenta tirar vantagem das ovelhas que Jacó tem, mais para frente, no capítulo 31, da terra, dos deuses. Labão tentava tirar vantagem de tudo o que envolvia, em tudo o que ele se relacionava. Ele não fazia exatamente nada sem receber algo em troca. E aqui a gente traz a primeira aplicação para as nossas vidas, irmãos. Você conhece alguém assim? Você tem sido assim, muitas vezes, na sua vida? Como têm sido os seus relacionamentos, as suas atitudes? Será que tudo o que você faz é condicional àquilo que você vai receber em troca? Será que você só ajuda o outro quando você pode receber alguma coisa em troca por aquilo? Será que você só se relaciona da maneira correta com a sua esposa ou com o seu marido quando você vai receber algo em troca em relação àquilo? Será que no seu trabalho você só trabalha bem quando há uma promoção, ou quando há um bônus, ou quando há algo em troca para você receber? Será que no seu ministério na igreja você tem agido para receber algo em troca de Deus? Muitas vezes na nossa vida a gente age só dessa forma, irmãos, pensando no que aquilo vai nos trazer de bom, pensando no que a gente vai receber em troca por aquela atitude que a gente tiver. E a gente age exatamente como Labão. A gente barganha as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, os nossos afazeres, se aquilo vai ser benéfico para a gente ou não. E isso é pecado, irmãos. Isso é sinal de um caráter egocêntrico, que só pensa em você, o contrário daquilo que Cristo espera de nós. A gente precisa saber que nem tudo na nossa vida serve para a gente ganhar. Muito da nossa vida serve para a gente abençoar o outro. E deve ser assim. A gente não tem que ganhar sempre. Os irmãos sabem, em casa, com as 2 crianças, é uma luta. É sempre querendo ganhar. É sempre querendo ser primeiro. É sempre querendo tirar o proveito do que a outra está fazendo, e que se a outra faz igual, se a outra não quer, e assim por diante. E aí, quando uma perde, meu Deus, acabou o mundo. Às vezes os irmãos ouvem aí no fundo da igreja. Por quê? Porque ali, ela, por mais que seja um caráter, crianças pequenas, o caráter pecaminoso do egoísmo já está ali presente. Eu nunca ensinei isso para elas, mas aquilo já nasce com elas, já nasce com a gente. Só que aí a gente cresce. E na maioria das vezes, quando a gente não consegue o que a gente quer, a gente não dá um chilique, a gente não chora, a gente não deita no chão, a gente não faz isso porque é vergonhoso. Se pudesse, às vezes a gente até faria. Mas a gente não faz. Só que aí, pelo contrário, o que a gente faz? A gente age como Labão. A gente se torna manipulador. A gente vai pelas beiradas. A gente vai tentando conduzir aos pouquinhos as coisas para que, no fim, se conclua da forma que a gente quer. Labão não falou para Jacó que ele ia casar com Lia. Labão traçou um plano. Labão deu a festa para Jacó. Labão deu o vinho para Jacó. Labão fez o primeiro se beber não case. E ele vai e engana, manipula ali Jacó e entrega Lia de forma manipuladora, de forma egoísta, para receber aquilo que ele queria e resolver o seu problema. A gente tem que tomar muito cuidado com a manipulação que temos tido na vida dos outros, irmãos. Em qualquer relacionamento que a gente viva, nós temos sim que buscar coisas boas para nós, para as nossas famílias. Não estou dizendo que isso é pecado. O que eu estou dizendo é você agir condicionalmente aquilo que você vai receber em troca. Isso sim é pecado. Você vai agir de maneira diferente só porque você vai receber alguma coisa em troca. Isso é pecado. Isso é pensamento egocêntrico. Isso precisa ser tratado nas nossas vidas, em qualquer esfera em que estamos
envolvidos. O segundo personagem que a gente tem aqui é Jacó. Jacó não precisa nem dizer, né? Jacó é um homem extremamente egoísta e egocêntrico desde o seu nascimento. Ele nasce agarrado no pé de Esaú ali para não sair primeiro. E ele agarra. E depois engana Esaú, engana seu pai, condiciona servir a Deus se Deus abençoar ele. Literalmente isso que ele faz. E ele passa. E quando chega no casamento, a gente vê uma outra característica de uma pessoa egocêntrica no casamento de Jacó, que é que uma pessoa egocêntrica, ela não se submete e nem exerce liderança espiritual. Uma pessoa que é egocêntrica, ela não se submete a uma liderança espiritual e ela também não exerce uma liderança espiritual dentro das suas posições na sociedade. Jacó vê o casamento dele uma bagunça. Jacó vê que está uma zona a casa dele. Jacó vê as suas esposas brigando em pé de guerra o tempo todo. E o que Jacó faz? Nada. Nada. Jacó, o texto passa para a gente que Jacó ele é tratado como um objeto. Como objeto, literalmente. Gênesis 30, versículo 3 e 4. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher, e ele deitou-se com ela. Gênesis 30, versículo 14 e 15. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Jacó era trocado por mandrágora. Ele é trocado por planta. Essa mandrágora, ela tinha naquela época uma... Não sei se é mito, se é verdade, mas os estudiosos falam que essa fruta, essa planta, ela era relacionada à fertilidade. Então, ali, quando ele é trocado pela mandrágora, quer dizer que o quê? Que elas ainda estavam tentando gerar filhos de Jacó e nessa luta. E Jacó o que faz? Opa, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Não tem problema. De quem que é a vez hoje? Vamos lá. E vai indo, vai indo. E ele vê que as suas esposas estão se destruindo. Ele vê que o seu filho começa a ser envolvido na disputa. Quem colheu as mandrágoras foi Rúben. Ele vê que aquilo está passando para os filhos. E o que Jacó faz? Nada. Por quê? Porque para ele estava prazeroso. Para ele, a briga não era com ele, era entre elas. Elas que se resolvam. Ele não assume o papel de liderança espiritual que o homem deve assumir. Ele não aceita ser liderado pelo Deus que prometeu para ele tudo o que havia prometido. E imitar os passos desse Deus. Uma pessoa egocêntrica tem essas características, irmãos. Uma pessoa que só pensa nela, ela não aceita a liderança. E nem de Deus. Ela acha que ela pode controlar tudo. Ela acha que tudo está nas mãos dela. E enquanto estiver sendo bom, para ela, está ok. Quando parar de ser bom, aí não presta mais. Essa é a característica de uma pessoa egoísta e egocêntrica, irmãos. Jacó tinha ali a oportunidade de tentar resolver aquele conflito. Na pior das hipóteses, na menor das hipóteses, Jacó tinha a oportunidade de orar pelas suas esposas para que aquilo fosse resolvido. Em nenhum momento a Bíblia relata que Jacó faz isso. Em nenhum momento. Jacó simplesmente deixa a vida levar do jeito que está indo. Ele não se prostra diante de Deus para assumir o papel dele como líder. E isso serve para nós como homens. A gente muitas vezes entrega isso para as nossas esposas, meus irmãos.
Isso não é papel das esposas. Não que as esposas não tenham responsabilidade e não devam ajudar os seus maridos nisso, mas isso é responsabilidade do homem. A gente tem visto muito isso no Guerreiro, né, Marinha? É o nosso papel como homem assumir a responsabilidade tanto espiritual quanto emocional do nosso lar. Isso faltou em Jacó. Jacó não fez isso. E mulheres, o seu papel de mulher dentro do seu lar, dentro da sociedade em que você está, é também de exercer uma liderança exemplar, se submetendo à liderança de Cristo. Esse é o papel da mulher. Dentro do seu lar, você não tem que fazer o papel do homem de ser o cabeça, mas você tem que ser a ajudadora, a auxiliadora e incentivá-lo a ser melhor, não criticá-lo, não colocá-lo para baixo. Que através de você ele se potencialize a ser um homem melhor, a ser um marido melhor, e não ser aquela mulher que reclama o tempo todo, como a gente vai ver de Raquel daqui a pouco. Não ser aquela mulher que coloca o homem para baixo o tempo todo, de que nada está bom, nada é suficiente. Mas sim, você deve cobrar o seu marido da forma correta, da maneira correta. E nós, homens, precisamos assumir essa responsabilidade. Muitas vezes a gente inverte. A gente quer ser somente abençoado e não assumir a responsabilidade que isso traz. Que era o que Jacó queria. A gente precisa realmente mudar isso e pensar mais nas nossas relações de forma humilde. E a consequência que Jacó sofre é de cinema, né? Isso é um outro risco que uma pessoa egocêntrica pode sofrer. Como Deus trabalha na vida de Jacó, é filme. É filme. Aquele que enganou seu irmão, que enganou o seu pai, aquele que fez escola de como ser um usurpador, de como ser um enganador, se encontrou com quem? Com o professor. Ele é completamente enganado por Labão, como ele tinha agido durante toda a sua vida. E é interessante porque que Deus faz isso com Jacó. Porque olha a situação de Jacó, irmãos. Olha o nível do endurecimento do coração de Jacó. Muitas vezes, quando estamos completamente egoístas, quando somos completamente egocêntricos, a gente não enxerga uma pessoa conversando com a gente, tentando nos mostrar que estamos errados. A gente não aceita. Se alguém vem falar para a gente que a gente está errado, quem está errado é você. Eu não erro. Qual que é a maneira que Deus tem para mostrar para a gente que a gente está errado? Quebrando a nossa cara. E, infelizmente, na maioria das vezes é isso que acontece. Tragédia. A gente se fecha, a gente só pensa na gente até o ponto de precisar acontecer uma tragédia na nossa vida para a gente abrir os nossos olhos. Outro exemplo claro disso é o rei Davi. O rei Davi tinha tudo. Foi lá, quis Batseba, a esposa de Urias. E os olhos dele só se abrem quando? Quando o profeta Natã, diante dele, conta a história do pastor que teve a sua ovelha roubada por um homem rico, que o pastor só tinha aquela ovelha, e mesmo assim ela foi retirada. Davi manda fazer o quê com o homem rico? Matá-lo. E o profeta Natã vira para Davi e fala: esse homem é você. Davi estava tão fechado no seu próprio egoísmo, no seu egocentrismo, que ele não percebe que aquele homem era ele, até que fosse revelada de uma forma escancarada para ele o que ele tinha feito. As pessoas egocêntricas, muitas vezes, precisam ser colocadas diante de um espelho para perceber o quanto elas são erradas. E, normalmente, esse espelho vem acompanhado de dor, de sofrimento, de tragédia. Então, se você tem sido uma pessoa egocêntrica no seu casamento, no seu trabalho, em qualquer área que você esteja, mude enquanto há tempo. Não permita que as suas relações sejam destruídas por causa do seu egoísmo. Não permita que o seu egoísmo acabe com a sua família, com o seu casamento, com a sua posição no seu trabalho. Mude enquanto Deus está te chamando.
a oportunidade. A gente precisa estar atento a ela e entender o quebrantamento do Espírito e se permitir ser quebrantado pelo Espírito Santo. A terceira personagem daqui da história é Raquel. Raquel, a insaciável. Raquel era aquela pessoa que para ela não existia limites. Ela tinha que ter tudo. E se ela não tivesse tudo, ela não estava feliz. A gente vai ver que Raquel era a bonita. O texto bíblico fala que Raquel era bonita de rosto e de corpo. Raquel era provavelmente a filha preferida. Mesmo sendo mais nova, ela era a pastora dos rebanhos de seu pai. Raquel era a escolhida por Jacó. Raquel era a mulher amada por Jacó. Raquel tinha um marido que a amava e tinha um marido que esteve disposto a trabalhar 14 anos por ela. Ela era amada. Isso ela era. Só que para ela não estava bom. Por que não estava bom? Porque quando ela percebe que Lia, a sua irmã, começa a ter filhos, e nesse ponto ela pode ser superior a ela, a vida dela acaba. Ela perde tudo aquilo que ela tinha, nada mais vale para ela a não ser ter filhos. Capítulo 30, versículo 1 e 2, Raquel fala assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Aqui a gente vê a única manifestação de Jacó, porque Raquel devia estar insuportável. Raquel vira para Jacó: dê-me filhos, senão eu morrerei. Aquele drama. Eu preciso de um filho. Para mim, a minha vida não está plena, eu não tenho nada. Eu preciso do filho. Espera aí, Raquel, você já é meu amor, você é a minha esposa amada. Você foi a escolhida por mim. Você tem uma família aqui, vivemos juntos, temos condições, mas nada disso era suficiente. E olha o ápice de tudo isso, irmãos. No capítulo 30, versículo 22 e 24, a gente vai ver: então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho, e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José, e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Irmãos, olha o nível de querer tudo que Raquel tinha. Raquel era insaciável. Por que Raquel queria ainda mais filhos? Porque a Lia tinha mais. Ela não podia estar atrás de Lia. O problema não é que Raquel queria ter filho. Era justo uma mulher querer ter filho, principalmente naquela condição. Raquel não queria ter filho por ter filho. Raquel queria ter filho para continuar sendo superior a Lia. É por isso que Raquel queria ter filho. Ela queria o tempo todo mostrar que ela era a tal e que a irmã dela era lixo. Esse era o pensamento de Raquel. Deus abençoa Raquel com o 11º filho, homem de Jacó. O 11º. E a primeira frase que Raquel fala é: quero mais. Me dá outro. Irmãos, isso é um coração duro. Isso não é um coração grato. E muitas vezes nós somos assim nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não é grato por aquilo que recebemos de Deus. E uma coisa que a gente precisa aplicar diariamente na nossa rotina, no nosso dia a dia, desde o nosso acordar até o nosso dormir, é o contentamento, irmãos. E o que é o contentamento? Paulo é muito claro para a gente ao definir o contentamento. Ele vai falar lá em Filipenses: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, isso é contentamento. Não é você ficar feliz o tempo inteiro, mas é você estar satisfeito e entender que Deus tem um plano para a sua vida, mesmo na situação que você esteja passando. Mesmo se você esteja passando por um período de infertilidade na sua vida, Deus está trabalhando na sua vida. E você tem que ser contente, você tem que expressar o contentamento, gratos a Deus por aquilo que Ele faz. Todo mundo aqui está vivo, irmãos. Todo mundo está aqui debaixo de um teto, podendo adorar e prestar um culto a Deus. Você agradece a Deus por poder ir numa igreja e cultuar a Deus em comunidade? De verdade, na sua semana? Porque a gente pode ir para povos perseguidos em que isso não é possível. Você agradece a Deus? Aqui na sexta-feira, a gente agradeceu a Deus um olhando para o outro, os casais aqui. Você agradece a Deus diariamente para a esposa e pelo marido que você tem? Você agradece a Deus pelo emprego que você tem e por não passar necessidade? Você agradece a Deus pelo sustento que você tem? A gente fica sempre querendo mais e não olha para as bênçãos que Deus nos dá, irmãos. A gente deixa passar as bênçãos desapercebidas e não desfruta dessas bênçãos. A gente pede uma família para Deus, para a gente poder desfrutar com a família, e a gente não passa tempo com a nossa família, porque a gente trabalha em busca de trazer uma estrutura financeira para essa família, e passa o tempo todo trabalhando, e não aproveita com a nossa família. Será que isso é estar contente? Irmãos, começando por mim, a gente precisa ser grato a Deus pelas pequenas coisas. A gente precisa ser grato a Deus por poder estar aqui na igreja adorando a Ele, sabendo que Ele cuida de nós e sabendo que Ele tem um plano nas nossas vidas. Infelizmente, eu tenho certeza que tem irmãos aqui que estão aqui por obrigação, que estão aqui por causa do ministério, que estão aqui porque acham que se não tiver é pecado. Quando a gente vem dessa forma, quando a gente faz as coisas dessa forma, a gente está agindo como quem? Como Labão, para receber coisa em troca. Eu vou para a igreja para ser abençoado por Deus. A gente não pode vir para a igreja, a gente não pode fazer as coisas para Deus para ser abençoado, irmãos. A gente precisa fazer por Ele em forma de gratidão, porque a maior bênção Ele já nos deu na cruz. Já nos deu na cruz. Como Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que eu faço nessa terra é gratidão a Deus, porque minha vida não é daqui, a minha vida é do céu. Eu fui criado para viver em plena comunhão com Deus e um dia eu estarei lá. E é para isso que eu vivo. E é por isso que eu vou estar feliz. É por isso que as tristezas, que as dificuldades dessa vida não vão me desanimar. Porque eu sei que eu não sou daqui, eu sou do reino dos céus. E é lá que eu vou desfrutar da plena comunhão com Ele. Isso tem que mover as nossas vidas, irmãos. A gente não pode ser como Raquel, querer sempre mais e não estar satisfeito com nada. Não estar satisfeito com nada. E por último, a gente vai ver Lia. Lia, aquela que tem um caráter menos egocêntrico dos 4 aqui citados. Ela era rejeitada. Ela deve ter crescido como a rejeitada. A menos amada pela família. Ela é trocada no casamento dela. Ela simplesmente casa porque ela sabe que se não for daquele jeito, ela não vai ser escolhida. Ela é empurrada para um casamento. Ela aceita aquilo. Ela vai. Acredito que também não tinha muita opção. Só que Lia tinha também um traço na sua personalidade, que muitos de nós temos, que é querer encontrar realização plena, satisfação total no lugar errado. No capítulo 29, versículo 31, a gente vai ver Lia, o que Deus fala de Lia. E Deus fala assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará.
Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou. Quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez. Quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos por um momento. Porque depois ela volta. E depois a competição continua. Lia era desprezada. Lia se sentia desprezada. Ela realmente era desprezada por Jacó e até mesmo por seu pai. E principalmente por sua irmã. Mas o problema de Lia é que ela achava que a realização, a satisfação, a felicidade dela ia ser conquistada através daquilo que ela fizesse. Que no caso era filho. E ela vai nessa angústia, nessa busca desenfreada de conquistar o amor do marido através dos filhos. E tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e toda vez ela continua se sentindo desprezada, porque Jacó não passa a amá-la por aquilo que ela faz. Uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta, ela vai querer encontrar satisfação plena em lugares errados. Ela vai querer encontrar satisfação plena no máximo da sua profissão, no melhor casamento possível, na quantidade de filhos, no ministério na igreja, no ministério pastoral. E ela vai buscar isso desenfreadamente. E ela nunca vai conseguir satisfazer esse sentimento, esse desejo. Por quê? Porque nem nada nesse mundo, irmãos, nada nesse mundo preenche o vazio que nós temos no coração, a não ser Jesus. Nada. Nada. Não importa quantos filhos Lia tivesse, Jacó não iria amá-la por aquilo que ela faz. Completamente diferente daquilo que Jesus fez por nós. Não importa aquilo que a gente faça, Jesus não vai me amar mais, mas também não vai me amar menos, porque o amor dele é perfeito por nós. E é ali que a gente precisa encontrar a nossa identidade, a nossa satisfação plena, ali que a gente precisa se sentir amado. Quando a gente olha para aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós encontramos ali a nossa identidade, que é filho amado de Deus, sem merecermos. Irmãos, Jacó foi filho amado de Deus. Como comecei falando, isso é inimaginável, isso não entra na minha cabeça. Isso faz eu crer realmente que Deus nos ama incondicionalmente. Isso tem que tirar um fardo das minhas costas, tem que tirar um fardo das suas costas, porque Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama mesmo com os seus pecados, mesmo com os seus erros, mesmo com o seu egoísmo. Ele te ama e quer você ao lado dele. Quando você reconhece isso, a sua visão de Deus muda. Seus olhos se abrem e você se torna uma pessoa grata a Deus. E aí sim você vai mudar. Aí sim você vai se quebrantar e vai agir diferente. Porque um amor assim, constrangedor, como o que Deus tem por nós, nos quebranta, nos muda. E a gente precisa agir diferente. Isso é o amor de Deus por nós. Esse é o local onde devemos encontrar satisfação. Esse é o local onde a gente vai se sentir realizado. Enfim, irmãos, a gente é tentado o tempo inteiro a sermos egoístas na nossa sociedade. A gente é tentado desde entrar no metrô, desde a hora que o despertador acorda. O despertador acorda não, né? O despertador tenta te acordar e você não acorda. A gente é tentado o tempo inteiro a pensarmos mais em nós mesmos. O tempo todo. Cada escolha do nosso dia a dia é feita para a gente pensar se a gente vai fazer aquilo que nos dá mais prazer ou aquilo que é o certo. Repito, irmãos, não estou falando aqui que a gente tem que não pensar no nosso bem, no bem da nossa família, na nossa felicidade. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que as nossas atitudes, elas não podem ser condicionais se aquilo vai me trazer benefício ou não. As nossas atitudes não podem ser simplesmente olhando para o nosso umbigo e não para o contexto que nos interfere. A gente tem um exemplo muito claro
disso. E eu vou terminar essa reflexão com um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia, que está lá em Filipenses 2, 5 ao 11. Por favor, Ricardo, esse você pode expor aí para todo mundo acompanhar. Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o exemplo, irmãos. Isso é o que Deus espera de nós. O maior sacrifício de Jesus não foi morrer na cruz. O maior sacrifício de Jesus foi se fazer homem, irmãos. Foi se fazer homem. Se esvaziar. Sofrer o que a gente sofre como ser humano. Por mim e por você. A gente não pode olhar para um exemplo desse e viver indiferente. Se você olha para isso e vive indiferente, alguma coisa está muito errada com você. E você precisa pedir o quebrantamento do Espírito Santo. A gente precisa olhar para isso e abrir mão, mesmo quando for doer, mesmo quando for arder. Mas se aquilo é o certo, a gente precisa fazer. E Deus vai nos recompensar. Deus vai nos abençoar, porque a nossa recompensa já está garantida no céu. Abaixa a sua cabeça. Senhor, eu te agradeço por esse momento mais uma vez, te agradeço porque podemos te cultuar. Te agradeço pelas pequenas coisas, te agradeço porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém, única e exclusivamente pela tua graça e misericórdia, Senhor. Não merecemos, sabemos que somos falhos, sabemos que somos egoístas, que pensamos em nós mesmos muitas vezes, Senhor. E é isso que eu te peço agora, que o teu Espírito esteja quebrantando o nosso coração, para que a gente possa agir diferente, Senhor. Que a gente possa realmente pensar mais no outro, que a gente possa realmente abrir mão, muitas vezes, do nosso eu, do nosso próprio prazer, para fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Senhor. Esteja fortalecendo os nossos relacionamentos, para que a gente busque realmente amar o próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos ordena, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.